Sejam bem-vindos vocês concurseiros que farão prova para a Secretaria de Educação de Minas Gerais. Eu quero te dizer que a sala de aula mais feliz desse YouTube é aqui, porque, veja bem, um concurso que é para a Secretaria de Educação, temas de redação sobre educação, é para isso que eu estou aqui, eu vim contribuir para os teus estudos e eu estou em larga vantagem aqui, porque muito sinceramente, eu comento isso direto nas lives, eu gosto demais do que eu faço. Eu não sei se você já assistiu alguma live minha ou aula aqui no YouTube, eu não sei se você percebeu, mas eu gosto demais do que eu faço, então hoje para mim é um privilégio. Eu separei 5 temáticas e 5 assuntos bem quentes que podem cair na sua prova de redação. Não necessariamente, eu já vou começar aqui falando sobre padrão de banca, né? Não necessariamente a FGV em temas de Secretaria de Educação, né, para esse tipo de concurso, ela vai cobrar de você um tema sobre educação, mas isso é mais comum do que ela te cobrar outro tema, ou um tema de viés social, um tema subjetivo, por exemplo. Então, se a gente sabe que é mais comum que para a Secretaria de Educação os concurseiros sejam cobrados ou façam um tema de redação sobre essa temática, eu vim falar a respeito disso para você. É óbvio que eu não posso negligenciar esse tipo de tema, né? Então, prepare o caderninho, porque hoje é dia de aula e você vai anotar. Primeira temática de redação que eu venho compartilhar com você, como possibilidade quentíssima para cair na tua prova, é ensino à distância. Eu penso que falar sobre ferramentas do ensino à distância talvez não seja a melhor abordagem. Eu acho que a banca não te pediria isso, porque o teu texto beiraria o expositivo, entende? Acho que ela cobraria de você uma reflexão a respeito das transformações promovidas pelo ensino à distância, minha praia, né, meu povo? Ensino à distância, estamos aí, essa é minha vida, é minha realidade. E por que falar sobre transformações, né? Porque a gente sabe que mesmo no período pré-pandêmico a gente já poderia falar sobre transformações promovidas pelo ensino à distância. Pós-pandêmico, nós podemos observar no período de pandemia o que precisava ser aprimorado, né? O que funcionava, o que não funcionava, e agora pós-pandêmico é muito mais clara essa transformação promovida pelo ensino à distância, né? E eu teria 2 abordagens aí que eu anotei e eu escolhi. Primeiro, eu falaria da questão do espaço, né? Do deslocamento espacial. Nem todas as cidades do Brasil têm universidades, entende? Então a gente promove uma transformação para quem está em cidade do interior. E às vezes o deslocamento para uma cidade vizinha nem é uma realidade, em virtude de horário de trabalho, né? Eu já morei em cidades do interior, do sul do país, na época que meu esposo trabalhava lá, e muitas pessoas precisavam se deslocar de outras cidades para fazer faculdade na cidade onde a gente morava, né? Mas muitas outras eram impossibilitadas de participar desse processo educacional, de formação continuada, justamente por uma questão de deslocamento. Às vezes não conseguia ser liberado no horário de trabalho, às vezes financeiramente não era viável esse deslocamento, entende? Então, uma das transformações que eu falaria seria a respeito da questão espacial e do deslocamento. E financeiramente falando, a gente poderia falar a respeito da economia, porque teoricamente, olha aqui, teoricamente, viu? Normalmente é o que a gente vê em termos de realidade. O ensino à distância, ele é menos custoso para a empresa. E as empresas oferecem os mesmos serviços presenciais, mas online por um custo menor. E aí, financeiramente, eu não sei se você percebeu, mas eu já não estou falando da questão do aluno. Entende? No primeiro parágrafo eu até poderia ter uma abordagem financeira falando do aluno, que essa questão do ensino não à distância, ensino presencial, pronto, lembrei da palavra. É tão distante da minha realidade o ensino presencial que eu até esqueci da palavra. Mas o ensino presencial, ele pode onerar demais esse aluno. Agora, nesse segundo parágrafo de desenvolvimento, eu falaria da questão financeira em relação à oferta de produto, que normalmente é mais barato do que em um curso presencial, por exemplo. O bônus dessa temática aqui é a própria FGV, em termos de repertório sociocultural. Ah, professora, o que eu falaria assim, em termos de repertório sociocultural nesse tema aqui? Olha,
Bem tranquilo. Eu não sei se você sabe, mas isso fica de ensinamento de aprendizado para você. Mas a própria Fundação Getúlio Vargas, né, é pioneira e uma das referências no país inteiro em relação à implementação de ensino à distância. Foi uma das primeiras universidades, eu não digo universidade, mas instituições de ensino, né? A Fundação Getúlio Vargas tem até curso pré-vestibular, eu já trabalhei, inclusive, né, há muitos anos. Então foi uma das pioneiras a implementar de fato, né, a apostar nesse sistema de ensino online. Então por isso ela é uma referência, por ser pioneira e estar anos-luz oferecendo um material de qualidade aí para quem ingressa nesse ensino online. A segunda temática que eu trago para vocês a respeito de educação é sobre digitalização do ensino escolar. Digitalização, mais precisamente, do ensino escolar, né? E qual seria a abordagem da sua banca, na minha opinião? Acho que ela não pediria para você expor aspectos negativos ou pontos, né, específicos que precisem de aprimoramento. Eu acho que não. Ela pediria ao candidato para falar dos benefícios dessa digitalização do ensino escolar, porque a gente sabe que a FGV também tem ensino escolar, entende? Então, por que ela pediria para você apresentar aspectos e pontos negativos de um trabalho que ela mesma faz e desenvolve muito bem com maestria? Então, acho de verdade que a banca não pediria para você expor aspectos negativos, nem do ensino à distância e muito menos do ensino escolar, tá bom? E aí, olha o que eu pensei aqui em termos de benefícios, né? Um dos argumentos que eu utilizaria é que os recursos digitais, eles concretizam, de certa forma, não materializam, não, mas eles concretizam, às vezes, aspectos muito subjetivos em sala de aula. E nesta semana, bem especificamente, eu posso exemplificar para vocês algo que aconteceu aqui em casa, inclusive. Nós falávamos a respeito da digitalização do ensino escolar. Eu tenho um filho de 4 anos, né? E aí, aquela velha discussão na escola, né? Proíbe tela ou não proíbe tela? Como que é o controle de tela que a escola faz para os alunos? Então, tem gente que é extremamente radical em relação a isso. Mas olha só, quando você era criança, eu não sei da tua idade, se você tem, não, você pegou esse tempo de não ter telas na sala de aula, eu tenho certeza. O máximo que a tua professora fazia era passar um videocassete com um documentário sobre o meio ambiente, confere isso. Mas hoje, para o meu filho de 4 anos, se essa criança está estudando a respeito de cultura indígena, olha, Van Gogh, é sério, meu filho chegou no consultório da otorrino, ele apontou e identificou um livro que tinha uma tela, era o Autorretrato, uma tela bem famosa, o nome da tela é essa, Autorretrato, de Van Gogh. E ele só conseguiu, né, depreender, por exemplo, que aquele era o rosto de Van Gogh, falou, 4 anos, olha lá, mamãe, Van Gogh. Porque de alguma forma a professora materializou isso. O livro materializa isso e concretiza essa imagem subjetiva, né, de uma pintura, de uma tela. O livro ajuda muito, né? Você consegue visualizar. Agora, infinitamente melhor é um recurso digital, porque ele até movimenta a tela, ele apresenta mais telas do que aquelas que estão previstas no livro, né? As telas de Van Gogh, as telas de Tarsila, como ele conhece, por exemplo, e do Juan Miró, que eu nem conhecia, sabe? Então, não observar os aspectos positivos e negligenciar a tela e o quanto a tela pode somar no aprendizado de sala de aula é incoerente, já que há 20 anos, há 30 anos, a gente tinha unicamente um livro didático, uma imagem para tornar mais real e concretizar tudo aquilo que a professora estava ensinando em sala de aula, entende? Aí, olha só, eu separei como repertório sociocultural um conceito de um filósofo que eu gosto de utilizar muito nos meus textos, não é a primeira vez que eu trago aqui para vocês, o Pierre Levy. Ele é um filósofo contemporâneo e ele é defensor da digitalização do ensino, porque a digitalização do ensino, segundo ele, promove, inclusive, o compartilhamento de saberes, muito maior. Você não compartilha saberes unicamente em sala de aulas. Se você
leva o ensino escolar para esse âmbito macro do ambiente virtual, da internet, você compartilha saberes de maneira coletiva com mais gente ainda, né? E ele é um defensor da digitalização do ensino. É óbvio que ele é professor, né? Por isso que a alçada dele, a filosofia dele é justamente nesse viés aí de digitalização escolar, e gosto muito, muito desse filósofo. Viu como não é tão difícil citar uma filosofia assim? Resumidamente, a gente pode falar sobre Pierre Levy, sobre o compartilhamento de saberes e como isso é produtivo, né? Em termos de aspectos positivos da digitalização do ensino escolar. A terceira temática que eu acho quentíssima para o seu concurso é evasão escolar. E a gente pode falar de evasão escolar sim, porque a maioria de nós, não é verdade? Nós somos privilegiados, moramos em grandes centros urbanos e temos mais oportunidades de ensino. Então, falar sobre evasão escolar parece incoerente, mas talvez não esteja dentro da nossa realidade. Agora, não negligencie, por exemplo, a questão da evasão escolar dentro das grandes capitais e centros urbanos também, porque a gente sabe que aquela criança que muitas vezes está trabalhando num sinal, num semáforo, não sei como é que se chama, sinaleira, né? Depende da sua região. Como você chama aí nessa região? A propósito, deixa aqui nos comentários, coloca aí, eu sou de lugar tal, tal. Ah, não, aqui no Rio de Janeiro a gente chama de sinal, né? Mas tem gente que chama de semáforo. Mas a gente sabe que mesmo nos centros urbanos, aquela criança que está no sinal, trabalhando, às vezes está faltando aula para garantir o pão para aquela família e a alimentação do dia, né? Então, a gente não pode falar e vincular a questão da evasão escolar apenas como uma realidade de áreas mais remotas do país. Essa é uma inverdade, tá? Essa é uma falácia. Sua banca pediria para você falar sobre como minimizar a evasão escolar no Brasil do século XXI. Como minimizar, a banca, a propósito, adora pedir para que você solucione as tretas sociais do Brasil contemporâneo, tá bem? Eu falaria sobre conscientização familiar e eu falaria sobre a erradicação do trabalho infantil, tá? Seriam os dois argumentos que eu utilizaria no texto. E veio rapidinho à minha mente, eu não acho isso um tema difícil. O que eu separaria para repertório sociocultural? Eu utilizaria o nome de uma instituição, de um órgão, né? Que é de fiscalização do próprio governo, do Conselho Tutelar. Porque, olha aqui, se a gente fala de conscientização familiar, a gente fala de erradicação do trabalho infantil, entra o Conselho Tutelar aí. Confere isso para fiscalizar a família. Agora, se o Conselho Tutelar, ele só age, isso eu trabalharia no texto, tá? Se o Conselho Tutelar, ele só age de forma punitiva, coercitiva, tentando corrigir o problema que já existe, talvez não seja tão eficiente. O leite já foi derramado, confere. A criança já está fora do âmbito escolar. A família está numa situação de extrema vulnerabilidade, seja pela vertente financeira, ou seja pela questão da própria estrutura familiar, e o Conselho Tutelar chega lá para punir, entende? A família. São medidas coercitivas. Agora, como minimizar? Por que não sugerir o trabalho do Conselho Tutelar, de fato, sim, como uma questão extremamente preventiva? Não é o preventivo, eu vou lá e te dou um aviso, daqui a 30 dias a questão tem que estar solucionada, não é sobre isso. Vai fazer um trabalho conjunto nas escolas, né? Conscientização familiar, palestras, para as próprias crianças mesmo, né? Mesmo para os adultos, para as famílias, para que sejam conscientizados da importância da vida escolar, já que a vida escolar promove mudanças para essas crianças e para os jovens. Então, eu utilizaria o Conselho Tutelar como meu repertório sociocultural para esse tema. Tá vendo como não necessariamente você precisa ter repertório sociocultural filosófico para todos os temas? Repertório sociocultural, alguns repertórios são adquiridos. Você estuda repertório sociocultural, sim, isso é importantíssimo. Outros você já tem. O que você precisa é saber e compreender as técnicas necessárias para você aplicar esse repertório no teu próprio texto. Porque você tem repertório sociocultural, por mais que você diga para mim que não tem, eu sei que você tem. Vai me dizer que você não conhecia o Conselho Tutelar e você não sabia da existência desse órgão. Como quarta temática, quentíssima para o teu concurso, percepções sobre os casos de violência escolar no Brasil. Esse tema, infelizmente, está em evidência no país, porque nós temos, de forma recorrente, casos de violência escolar.
Primeiro, eu quero abrir a tua mente em relação à violência escolar. Violência escolar não é apenas aquela tragédia que vai a público, que vira notícia, entende isso? Ou não é apenas um tipo de violência que é praticado do aluno em relação ao professor para com o professor, mas o professor que também pratica violência escolar. E essa violência escolar, ela não necessariamente chega às vias de fato, sabe? É violência escolar quando há um ambiente escolar tóxico, né, com falas tóxicas e falas agressivas. O bullying pode representar também casos de violência escolar, até mesmo entre alunos. Entende isso? E quando a gente fala, por exemplo, de um diretor que tem uma postura extremamente despótica, extremamente autoritária com todos os outros funcionários, em relação aos outros funcionários, a gente chama de violência escolar. E aí é óbvio que há uma diferença entre violência que chega às vias de fato, de atos de agressividade, e outros atos de violência, a gente pode falar até de violência emocional, entende isso? Então a violência escolar, ela em última instância, ela chega aos casos de agressão, beleza? Então amplia tua mente em relação à violência escolar. E perceba também, em relação ao teu texto motivador, qual vai ser o fio condutor dado pela tua banca. Ela vai considerar a violência escolar agressão? É isso? É sobre isso que ela está falando? Ou no próprio texto motivador ela abre precedente para que você fale das várias instâncias da violência escolar? Como ela começa em menor escala e como ela pode terminar em vias de fato em relação à agressão? Entende? O próprio texto motivador te dá pistas nesse sentido e é o teu fio condutor. Por isso, não negligencie o texto motivador. Aqui no Estratagema, a gente tem, presta atenção, uma redação modelo. Eu vou deixar os links aqui abaixo nos comentários, eu cheguei a anotar. Tem uma redação modelo no Instagram do curso. Tem uma discussão de tema sobre esse assunto aqui no YouTube, preciosíssima para você. E tem a própria proposta, né? Para você treinar esse tema em casa, de preferência comigo, com o Estratagema, né? Fazendo parte do nosso time. Mas o tema é percepções sobre os casos de violência escolar no Brasil. Então tem a proposta para você treinar esse tema em casa. Tá bom? Eu vou deixar esses 3 links aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? Então não se preocupe, porque a gente tem um material bem completinho e que vai te ajudar pra caramba. Aí, sobre esse tema, eu não vou tecer muitos comentários além dos que eu já fiz aqui agora, porque eu tenho 3 links que vão contribuir significativamente para que você compreenda essa temática e até tenha uma redação, um modelo para servir de referência para você. Tá? Vamos para o último assunto, última temática de redação. Por fim, eu continuo nesse segmento, nessa vertente aí, que é sobre educação, vertente de tema sobre educação, mas eu trouxe um tema um pouquinho mais subjetivo para você. E a importância de você ser bem orientado, né? Já que a banca, ela costuma propor temas sobre educação para a Secretaria de Educação, mas que esse não é um padrão absoluto, então você precisa treinar outras temáticas também. Você precisa treinar outros temas de viés social, política, né? Saúde, violência, direitos e deveres, entende? E você precisa treinar temáticas que são subjetivas também. Das mais subjetivas, como a felicidade para todos, e das que são um pouco menos subjetivas, mas são também, como essa que eu venho propor aqui para você. A educação pode mudar o mundo? Não uma pergunta, não, uma afirmação. A educação pode mudar o mundo. Aí, a primeira coisa que você precisa observar é o teu fio condutor. Quem é o teu fio condutor? A professora já deu essa dica aqui para vocês. É o próprio texto motivador, né? O que ele fala a respeito de educação? Ele é muito incisivo em relação à educação escolar, entende? Educação acadêmica. Ele fala da educação como um todo, né? Como um processo de ensino, de aprendizagem do próprio ser humano, né? Desde a sua mais ingênua percepção de mundo, a fase adulta. O que a própria banca conduz você em relação à linha de pensamento no texto motivador? E normalmente essa abordagem da FGV em relação ao texto motivador, ela é muito ampla, porque os textos motivadores são curtíssimos, entende? Então abre precedente
para que você fale sobre educação em suas várias formas, em suas várias vertentes, em sua pluralidade. Eu poderia falar, eu anotei alguns poucos aqui, ó. Poderia falar sobre educação familiar, seriam os meus argumentos, né? Eu escolheria 2. Educação familiar, educação emocional, educação escolar, acadêmica, né? E educação ambiental, por exemplo. Não acho esse tema de redação, embora seja subjetivo, acho ele bem fácil e bem tranquilo pelas possibilidades, por essa pluralidade de abordagem que eu teria. Agora, o que é esse tipo de educação? Familiar, emocional, escolar, ambiental, o que esse tipo de educação pode promover, né? Minimiza discrepâncias sociais, sobretudo se eu estiver falando de educação acadêmica. Oportuniza novas convicções. Se eu estiver falando sobre educação emocional, oportunizar novas convicções, né? Peraí, e se eu falasse sobre oportunizar novas convicções à vista da vertente ambiental? Espera, se você, em uma aula, né, deixa eu ver, uma aula, como chama? Aulas optativas, né, pelo menos em uma das universidades pelas quais eu passei, era essa a nomenclatura, optativas. Se numa aula de educação ambiental você percebe que você pode contribuir para o processo de reciclagem do próprio lixo, do lixo que você mesmo produz, em casa você muda de postura. Não, peraí, eu entendi que eu posso contribuir de alguma forma, né? Aí eu vou separar o meu lixo em casa, aquilo que é orgânico, aquilo que é reciclável, entende? Então esse tipo de educação oportuniza novas convicções, mudança de rumo, novas compreensões e novas decisões a respeito da própria conduta humana e sua relação com o meio ambiente. Então, oportuniza, sim, novas convicções. E a gente falou agora há pouco sobre compartilhamento de saberes, né? A educação muda o mundo. O compartilhamento de saberes produz conhecimento científico, por exemplo, para a medicina, para produção de imunológicos, como remédios e vacinas, por exemplo, sabe? Então, a educação pode mudar o mundo quando você entende, quando a banca permite que você faça essa abordagem assim, plural, aí você vai para a sua zona de conforto. É meio ambiente, é familiar, é emocional, é educação acadêmica, tá? Em relação à educação acadêmica, eu queria deixar um repertório sociocultural aqui e eu adoro deixar para você repertório sociocultural que você já tem. Porque estudar repertório você vai e é o que mais você escuta. É repertório, é apostila de repertório, eu sei disso. Esse repertório você já tem. Se a gente fala sobre educação acadêmica, eu poderia utilizar um próprio programa do governo. Eu não sei se você concorda, se você discorda, eu sei que você quer passar nesse concurso, entende? Não é sobre concordar ou discordar, mas você poderia utilizar o FIES como um governo, um próprio programa do governo que incentiva a educação continuada, que de alguma forma facilita, né, a entrada, o ingresso de jovens que não tiveram primeiras boas oportunidades de trabalho suficiente para bancar suas universidades, mas que oportunizam o ingresso na universidade desses jovens, entende? A gente sabe, é óbvio, que esse programa tem falhas, a gente sabe disso, inclusive o pós-universidade, mas isso aqui não está em xeque, é sobre ser preciso e cirúrgico no texto. Não, eu posso utilizar o FIES como um mecanismo do próprio governo federal para mudar a realidade do país, de jovens que estão inseridos nesse contexto mundial. Como não? Tá bem, olha só. Eu estou na minha tela aqui, então eu estou olhando para a câmera, mas eu não estava te vendo até agora. Eu espero de verdade que a nossa discussão aqui não foi uma discussão de tema, né? Mas foi uma apresentação de temáticas que são muito importantes, pertinentes, que podem cair no nó da tua prova, no teu concurso. Espero que tenha contribuído para os seus estudos, você que está em fase inicial, principalmente de estudos. Estamos em período de matrículas, especificamente para a banca FGV. E não fica sozinho, não. Se você gostou da metodologia da professora, se você gostou da aula, achou legal, curta e compartilha, vem pro meu time, passa lá no Instagram, curte nosso conteúdo também. E seja muito bem-vinda à sala de aula mais feliz, como eu abri essa live aqui, sala de aula mais feliz do YouTube. De coração, de uma professora que gosta bastante do que faz, e gratidão pela sua companhia. Se Deus quiser, olha aqui, um beijo para você e tchau, tchau, até breve.